vida e a tenho com abundância. Nós estamos vendo aí o testemunho, o relato do Sidney, dizendo aí que até a esposa chegou a se separar dele devido à dependência, né? E aí, veja como é terrível. Primeiramente, porque as drogas fazem separar da família biológica, da mãe, do pai, porque a separação, ela é inevitável, porque é insuportável, é uma tristeza muito grande dentro do lar. E como se não bastasse, também daí, depois de casado, a separação da esposa. Veja os sofrimentos que o Sidney estava passando, né? Agora, eu quero perguntar o seguinte, Sidney, quando que você conheceu a chácara de transformação O Caminho, que é em Cascavel, mais propriamente lá em São Salvador, a 25 quilômetros daqui? E quando que você ficou conhecendo, como que você ficou conhecendo a chácara de transformação O Caminho? Então, foi assim, pastor. Daí, nesse retorno para Cascavel, que a minha esposa veio primeiro, que nós já havíamos nos separado lá em Curitiba, decorrente às drogas, eu fiquei uma semana mais ou menos lá, me drogando e tal, e depois entrei em um estado de depressão, tentei suicídio e tal, e daí eu dei valor e vi o que eu estava perdendo, e daí eu, mais do que urgente, retornei para cá, para Cascavel. Meus pais moram aqui, né? E nesse meio tempo, a minha esposa se reconciliou com a igreja, que ela era desviada até então, eu não sabia. E eu fui criado em lar espírita, católico e tal, e daí eu comecei a ir, no começo, daí eu consegui conquistar ela de novo, só que daí eu comecei a seguir a igreja, né? Comecei a ir na igreja com ela e tal, mas mesmo contra a minha vontade eu já estava sendo alimentado pela palavra de Deus, que a Bíblia nos relata, né, que a palavra nunca volta vazia, né? Ela sempre deixa alguma coisa dentro da gente. E daí com isso, eu ainda continuei usando aqui escondido, tal. Ela pensou que eu havia parado, só que chegou aquele momento que você chega no fundo do poço. E nesse dia que eu cheguei no fundo do poço, eu entrei num estado de depressão tão grande que eu procurei a igreja e eu não imaginava que existia essa bênção da chácara O Caminho. E eu cheguei no pastor Enéas, comuniquei a ele, comuniquei a esposa dele e tal, o que estava acontecendo comigo. Foi bastante triste assim para eles, né? Eles nem imaginavam que eu estivesse nesse caminho assim de drogas e tal. E daí chamamos a minha esposa, conversamos com ela, que eu já tinha voltado, né? E daí o pastor Enéas me apresentou a chácara O Caminho, porque eu não sabia. Eu só me lembro que eu estava em casa, eu havia naquela noite usado muita droga. E eu estava numa situação assim, bem lastimável mesmo. E eu senti que o Espírito Santo falou, procura a igreja, procura o seu pastor. E daí foi onde quando veio aqui na minha cabeça, eu cheguei e falei, preciso de ajuda, me ajuda, porque eu não aguento mais viver esse tipo de vida, sendo escravizado pelo diabo. E daí o pastor me apresentou a chácara O Caminho. E eu decidi, daquele dia em diante, mudar de vez a minha vida. Que foi onde eu tomei uma decisão a aceitar Jesus realmente de coração e passar por todo esse processo de transformação na chácara. Muito bem. Para quem não sabe, o Sidney, o pastor dele é o pastor Enéas, que é o pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus lá no bairro Claudete, e por sinal também meu cunhado, irmão da minha esposa. Vai um abraço para o pastor Enéas, né, que tem dado um apoio assim maciço para a chácara O Caminho. Deus abençoe o pastor Enéas, e o Sidney congrega com ele lá, lá na Assembleia de Deus no bairro Claudete. Muito bem, nós estamos aí entrevistando o Sidney, que é uma pessoa que já saiu da chácara, né, já está no convívio da família, da igreja, da sociedade, e nós estamos encerrando a primeira parte dessa entrevista. Voltaremos para a segunda parte, porém agora nós vamos ouvir um bonito louvor com a cantora Mara Lima, e você vai aí refletir um pouco sobre este louvor. Filho, eu